profeta Joel. Está lá no Antigo Testamento, profeta Joel, capítulo 3. À medida que vocês forem encontrando, convido vocês a ficarem de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Joel, capítulo 3. Diácono Davidson, você faz a leitura de todo esse capítulo, por favor, do versículo 1 até o versículo 21. Todos encontraram, meus irmãos? Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa de Israel, a minha herança e o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sortes sobre meu povo, deram meninos em troca de prostitutas, e para se embriagarem, venderam meninas por vinho. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão me retribuindo algo que fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês fizeram. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas e das suas foices lanças. Digo fraco, sou um guerreiro. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se ali. Faz descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações e avancem para o vale de Josafá. Pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, bradará a sua voz. A terra e o céu tremerão. O Senhor, porém, será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, e Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Será que não me vingarei do seu sangue inocente? Eu me vingarei, o Senhor habita em Sião. Amém. Obrigado, meu Deus, pela leitura da tua santa palavra. E o que nós te pedimos nessa noite é que teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos dar o entendimento necessário, para que possamos sair da tua casa nessa noite, ó Deus, transformados e impactados, e ao mesmo tempo convictos, ó Deus,
de que todas as tuas palavras e todas as tuas promessas hão de se cumprir, ó Deus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós estamos concluindo a exposição desse livro do profeta Joel. Nós vimos no capítulo 1 que Joel recebeu essa revelação da parte de Deus. E a revelação que fora dada a Joel dizia que naqueles dias Deus disciplinaria o seu povo, porque o seu povo vivia numa falsa religiosidade. Eles tinham aspectos de pessoas que eram tementes a Deus, mas a sua prática estava bem distante disso. Eles confessavam a Deus com a sua boca, mas o seu coração estava longe de Deus. E por isso Deus mandou, por meio do profeta Joel, uma mensagem dizendo: preparem-se, porque eu estou mandando nuvens de gafanhotos, e eles irão destruir, eles irão devastar todas as suas plantações, todos os seus alimentos, e eu não vou deixar nada para que vocês se alimentem. Só que aquela revelação que fora dada a Joel significava uma mensagem, uma disciplina forte, um juízo forte de Deus para o seu povo naquele momento, mas também para dias que ainda hão de vir, para dias que ainda acontecerão. No capítulo 2, então, Joel agora começa a descrever, na primeira metade do capítulo 2, Joel começa a descrever como seria o ataque daqueles gafanhotos. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o devorador, o cortador. Ele chegou a dizer, inclusive, que esses gafanhotos viriam como um grande exército, que mesmo as muralhas de Jerusalém não seriam capazes de conter este exército que fora mandado por Deus, e que estes gafanhotos pulariam as muralhas de Israel, de Jerusalém, que eles passariam por cima do telhado das casas, que eles entrariam pelas janelas das casas, e que eles destruiriam, eles comeriam, eles devorariam tudo o que encontrassem pela frente. Joel disse, inclusive, que as pessoas ficariam atemorizadas diante de tamanha destruição, do estrago que aqueles gafanhotos causariam, e que causaram, na verdade, dentro da casa daquelas pessoas, a ponto de não deixarem nada para que eles comessem. Deus, então, deu uma ordem, através do seu mensageiro, do seu profeta ao povo. E Deus disse naquele momento: eu não quero que vocês rasguem apenas as suas vestes, como se fosse um arrependimento externo. Não. Deus disse: eu quero que vocês rasguem o seu coração. Deus queria que o povo se arrependesse verdadeiramente. Deus queria que o povo confessasse os seus pecados a Deus, mas que, acima de tudo, que eles abandonassem a sua vida de pecado e se voltassem única e exclusivamente ao seu Deus, ao seu Senhor e ao seu Salvador. Deus também disse ao profeta Joel que desse uma ordem aos ministros, aos sacerdotes que ministravam no templo: chorem quando vocês entrarem no templo e orem para que Deus tenha misericórdia. Orem para que o povo se arrependa e para que o povo reconheça que os seus pecados os estão afastando de Deus. E foi isso que os ministros fizeram. E o povo se arrependeu. E na segunda metade do capítulo 2, então, Deus mostrou toda a sua misericórdia. Deus mostrou todo o seu amor. Deus mostrou toda a sua restauração, a ponto de dizer para aquelas pessoas e para aqueles animais, inclusive, que Deus restauraria tudo que os gafanhotos haviam comido, devorado, acabado. Deus retribuiria em muito mais tudo aquilo que eles haviam perdido. Os animais então teriam pastagens verdejantes para se alimentarem. As árvores frutíferas voltariam a dar alimentos ao povo. Eles teriam em abundância tudo o que eles perderam. Deus disse, inclusive, que até mesmo a alegria seria restaurada novamente. E ele chegou a dizer ainda, Saulo, Rosiane, que todos aqueles quantos clamarem
ou que clamassem pelo nome do Senhor, seriam salvos. E foi assim que nós concluímos a mensagem de domingo passado, dizendo que pela bondade, pela graça e pela misericórdia do Senhor, todos aqueles que clamarem pelo nome do Senhor, todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, todos aqueles que confessarem-os a Deus e ajeitarem e aprumarem as suas vidas, esses serão salvos. Mas agora no capítulo 3, minhas irmãs e meus irmãos, o profeta Joel vai descrever para você e para mim aquilo que o Antigo Testamento chama de o terrível e temível dia do Senhor, e que o Novo Testamento chama de o dia do Senhor, que vai ser aquele julgamento que vai acometer a todos, que vai alcançar a todos, o dia do juízo final, como a Bíblia no Novo Testamento também descreve, aonde Deus virá julgar a tudo e a todos, e sendo Ele o justo juiz, nada ficará impune. É assim que começa então o capítulo 3, nos 3 primeiros versículos. Deus vai dizer que naqueles dias e naquele tempo, Ele próprio restaurará a sorte de Judá e de Jerusalém. Ele trará de volta o seu povo que foi levado para longe, que Ele vai fazer com que os seus filhos e suas filhas retornem por causa da sua herança. E todos aqueles povos que venderam os filhos de Judá, os filhos e as filhas, seriam punidos. Mas há algumas perguntas, minhas irmãs e meus irmãos, que nós precisamos responder nesta noite. Que haverá um julgamento final, um juízo final, nós não temos dúvida disso. Mas a primeira pergunta que nós fazemos nessa noite é: quem será o justo juiz desse grande e temível julgamento final? O texto vai dizer aí, veja nos 3 primeiros versículos aí da sua Bíblia, e eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta, ou fique olhando aí para a tela, o texto que está aí aberto para vocês. Nesses 3 primeiros versículos, nós percebemos claramente, tranquilamente, transparentemente quem será o grande juiz. Porque o grande agente aqui é o próprio Deus. Veja que ele fala sempre, a narrativa aqui é sempre em primeira pessoa. Eu julgarei, eu trarei o meu povo, a minha herança, o meu remanescente. Será o meu dia. O grande juiz será o próprio Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? É porque parece que nós não concordamos muito com essa ideia. Não que Deus seja o justo juiz, mas parece que quando nós abrimos os nossos telefones, os nossos smartphones, e nós vamos lá para as redes sociais, e nós olhamos os sites de notícias, ou quando nós ligamos a nossa TV, ou para alguns ainda que gostam de ligar o rádio lá no carro enquanto dirige e ficar ouvindo alguma estação que fale só sobre notícias, e nós observamos notícias ruins de corrupção, de roubo, de engano, notícias que nos entristecem, notícias que nos deixam desesperançosos. E isso vai criando uma revolta em nossos corações, a ponto de nós dizermos quantas e quantas vezes, talvez você tenha pensado nisso hoje: Deus, o Senhor está demorando demais. Se o Senhor deixasse eu próprio aqui julgar a tudo e a todos, eu faria tudo tranquilamente, Deus. Eu iria lá naquela classe política e julgaria conforme os seus delitos. Eu julgaria-os conforme os seus roubos, os seus enganos, as suas mentiras. Eu faria questão, Deus, de pegar um carimbo bem grande, ou então aquele martelinho que o juiz usa e ficar. E dava um culpado para todo mundo. Talvez você tenha dito: Deus, eu não queria dar nem trabalho ao Senhor, deixa que eu próprio faça isso. Mas sabe qual é o problema desse nosso pensamento? É porque a nossa justiça foi corrompida pelo pecado.
É porque nossa justiça é falha. É porque a nossa justiça, ela não atende aos requisitos de Deus. O nosso coração foi corrompido pelo pecado, pela prática do pecado. Então nós perdemos a competência, a capacidade de julgarmos de forma isenta e idônea. É por isso que Deus precisa ser o justo juiz. Porque Ele é um juiz santo. Ele é um juiz incorruptível. Ele é um juiz que não se deixa levar por subornos. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, nenhuma injustiça, nenhum erro passará despercebido aos olhos do nosso Deus. Portanto, descanse o seu coração. Deus não quer que você seja um vingador ou uma vingadora. Deixe que Deus julgue, porque a justiça dele é santa, a ira dele é santa, e nenhum pecado vai passar impune perante a presença do nosso Deus. Glória a Deus. O justo juiz é Deus. Então, quem é o autor desse julgamento? É o nosso Deus. Mas, pastor, Glória a Deus. se Deus é o juiz, quando será esse julgamento? O versículo 1 começa dizendo que vai ser naqueles dias e naquele tempo. Nenhum homem na face da terra sabe quando vai ser o dia do juízo final. Ninguém sabe quando o Senhor virá julgar a todos. Ninguém sabe quando vai ser esse terrível e temível dia do Senhor. E eu digo a vocês que isso é um bem que Deus fez para a gente. Porque se nós soubéssemos quando vai acontecer esse dia, se nós soubéssemos qual foi a data que Deus determinou para que Ele venha à terra julgar a todos, alguns de nós poderíamos trocar os pés pelas mãos, ou queremos fazer justiça com as próprias mãos, ou então nos tornarmos mais injustos do que talvez sejamos. Porque há duas possibilidades, minhas irmãs e meus irmãos. Se nós soubéssemos o dia que Deus virá para julgar a tudo e a todos, nós temos duas opções a tomarmos. Ou nós endireitávamos completamente a nossa vida, ou para aqueles que não creem em Deus como sendo o supremo Senhor de toda a terra, talvez quisesse aprontar todas as injustiças imagináveis, possíveis e imagináveis, que alguém pudesse cometer. Eu escutei um certo deputado federal, um tempo atrás, dizendo que se ele soubesse qual era o dia que o mundo ia acabar, ele ia beber todas as bebidas possíveis e imagináveis. Ele ia usar todo tipo de drogas lícitas e ilícitas. Ele ia pintar o 7, bordar o 8 e desenhar o 9. Se ele soubesse qual ia ser o último dia. Agora imagina eu e você, se nós soubéssemos qual ia ser o dia, ou qual será o dia. Talvez alguns de nós fossem viver numa ansiedade sem limite. Outros talvez fossem entrar numa depressão profunda, pensando no que aprontou durante toda a sua vida, e que talvez pensasse que não desse tempo de se arrepender. É por isso que Deus não nos deixa saber qual vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Já sabemos quem é, quando vai ser, somente Deus sabe. Pastor, aonde vai ser esse grande julgamento? O texto de Joel vai dizer aí que vai ser no Vale de Josafá. Pastor, onde fica esse Vale de Josafá? Fica em Israel, mas nós não sabemos. Talvez isso aqui para Joel pudesse ser algo representativo, mas nós sabemos que isso é simbólico. Ninguém sabe aonde vai ser esse julgamento. A única coisa que nós sabemos é que naquele dia onde o Senhor Jesus virá em toda a sua glória, com toda a sua majestade, arrodeado pelos seus anjos, a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará. Nos quatro cantos da terra, todos os olhos verão a vinda do Salvador. Só que nesse momento Jesus não virá mais para salvar, Ele virá para julgar. E todo olho vai ver. Então isso é apenas uma representação simbólica. O que nós sabemos de verdade é que o Senhor Jesus virá. Ele virá buscar a sua igreja, a igreja que Ele comprou com alto preço, o preço do seu próprio sangue. Mas dessa vez,
Ele virá julgar o seu povo. Pastor, sabemos quem, quando, onde, mas por que acontecerá esse julgamento? Por que acontecerá esse grande juízo? O texto também vai dizer: o primeiro grande motivo, meus irmãos, minhas irmãs, desse grande julgamento que Deus fará, promoverá aqui na terra, é por causa da sua herança. É o que diz aí no versículo 2. É por causa da herança de Deus, o povo escolhido e separado de Deus. É por causa da aliança que Deus fez com o seu povo. Nós estudamos aqui na igreja as alianças que Deus fez com o seu povo. A aliança que ele fez com Noé, a aliança que ele fez com Abraão, inclusive dizendo a Abraão que dele surgiriam nações e que da descendência dele seriam muito mais numerosa que as estrelas do céu e que a areia do mar. Deus fez uma aliança com Moisés e o seu povo. Deus fez uma aliança com Davi. O primeiro grande motivo de Deus vir julgar o mundo é por causa da aliança que Deus fez com o seu povo. E porque foi Deus que fez essa aliança, Ele não deixará de cumprir a sua promessa. O segundo motivo pelo qual Deus virá julgar o mundo, Joel está nos dando aí uma amostra grátis no versículo 3. Ele está dizendo: olha, esse povo espalhou, o povo inimigo espalhou o meu povo por lugares longínquos. Esse povo inimigo afastou o meu povo de mim. Eles venderam os meninos para trocar por prostitutas. A maldade reinava naquele momento, assim como a maldade ainda reina hoje. Meninos sendo trocados para que homens se esborrassem ou caíssem na esbórnia da pornografia, da imoralidade sexual. E é diferente do que nós estamos vendo hoje? Não, é diferente não. Ele disse também que aqueles povos inimigos estavam vendendo as meninas em troca de vinho, para se embriagarem. E normalmente uma coisa puxa a outra. Começa com a embriaguez, passa para a imoralidade e passa para outros crimes. E é por isso que Deus está dizendo que Ele punirá o povo inimigo. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, que a maldade reina no mundo, nós sabemos. Nós vimos hoje na nossa escola bíblica que nesse mundo jaz o maligno, o príncipe das potestades. Ele tem feito mal a famílias. Satanás tem destruído casamentos. Satanás tem feito com que homens e mulheres tentem arrancar a pureza das nossas crianças. Esse sistema corrompido e maligno tem tentado arrancar as nossas jovens, assim como as jovens que estão lá em cima agora assistindo aula, tentando perverter o pensamento delas. O maligno tem feito com que jovens adultos, como nós temos aqui, sejam tentados por práticas mundanas, por prazeres mundanos, obras malignas, obras satânicas. E quantos homens e quantas mulheres têm me procurado para dizer: pastor, eu preciso de aconselhamento, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, porque infelizmente os meus olhos viram o que não deveriam ver, os meus ouvidos ouviram o que não era correto aos olhos de Deus, a minha boca tem falado coisas que Deus abomina, eu tenho entregado o meu corpo a práticas que infelizmente eu tenho até vergonha de citar aqui, porque tem dado ouvidos às investidas do maligno. É esse mundo perverso que nós vivemos e que Deus está afirmando que Ele virá para julgar, e Ele virá para derramar o seu juízo, e Ele virá para derramar a sua ira santa, porque Deus, Ele não coaduna com o pecado, porque Deus, Ele não consegue conviver com a maldade, com a mentira, com a corrupção. E a ira dele é tão santa, mas tão santa, que Ele vai dar um ponto final nessa história. Nós não sabemos quando,
nem onde, mas nós sabemos que Ele vai fazer isso. Mas como será isso então, pastor? O texto também vai dizer, Diácono Davidson, por favor, do versículo 4 até o versículo 8. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês fizeram, pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe de sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. O que Deus está dizendo aqui, olha, o que eu tenho contra vocês? O que eu fiz de errado contra vocês? Foram vocês que roubaram o ouro e a prata e os tesouros do meu templo. Foram vocês que venderam os meninos e as meninas de Judá, trocaram por prostitutas e por bebidas alcoólicas, trocaram por álcool, pelo vinho. Foram vocês que me causaram mal. Mas se vocês querem vir contra mim, preparem-se. Porque se vocês vêm fortes contra mim, velozmente eu irei contra vocês. E se vocês mandaram o meu povo para longe, eu farei muito pior com vocês. Eu mandarei os seus filhos e as suas filhas para que sejam vendidos aos judeus. E os judeus, por sua vez, venderão vocês à longínqua região dos sabeus. Aí eu fui pesquisar, aonde ficava a região dos sabeus? Creio que todo mundo aqui já ouviu falar da rainha de Sabá, amém? Os sabeus ficavam justamente nessa região aonde a rainha de Sabá morava, no sul do Oriente Médio. E isso era um grande deserto, um deserto muito escasso. O próprio nome deserto já nos dá a ideia de escassez. E o que Deus está dizendo aqui, sabe o que é? Sabe como eu irei julgar vocês? Por tudo o que vocês me fizeram. Eu vou fazer muito pior a vocês. Eu vou mandar vocês para um lugar muito distante, aonde não tem nada, aonde vocês vão sofrer escassez de absolutamente tudo. Mas sabe o que isso representa para os nossos dias? Que todos aqueles quantos viraram as costas para Deus, que todos aqueles que negaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que todos aqueles que negaram a graça, a misericórdia do Senhor, esses também serão julgados e serão lançados num lugar onde não existe a graça e nem a misericórdia de Deus. E esse lugar tem um nome: é inferno. Aqueles que viveram toda a sua vida longe de Deus, aqueles que viveram toda a sua vida negando a autoridade, a soberania de Deus, o poder soberano de Deus, todos aqueles quantos causaram males ao povo de Deus, estes sofrerão as consequências, não por nós, mas pelo nosso Pai Celestial, pelo justo juiz, por aquele que não permite que a maldade prevaleça por muito tempo. E Deus está dizendo: o tempo está acabando, a minha paciência está chegando ao fim, e eu irei julgar todos. E aqueles que me negarem, o Senhor Jesus disse, aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante do Pai. E se você tem negado a Cristo Jesus, saiba que Ele também negará você diante do nosso Pai Celestial. E naquele último dia, não vai ter mais apelação, não vai ter mais como clamar pela misericórdia, porque depois que esse julgamento começar, não haverá mais o que fazer. É por isso que nos versículos 9 e 10, Deus está dizendo ali, é como se Ele estivesse dando uma ordem: proclamem a todos os povos, proclamem a todos, em todos os lugares, chamem essas pessoas para a guerra. É como se Deus estivesse dizendo, minhas irmãs e meus irmãos, olha, preparem as suas armas, porque nós vamos ao combate.
preparem as suas lanças, preparem tudo o que vocês precisam e juntem todos os seus exércitos, porque vocês enfrentarão o Senhor dos Exércitos. Não é um Deus qualquer, mas é o Deus Todo-Poderoso. Não é um exército qualquer, é o exército de Deus, o exército que nunca perdeu uma batalha e que jamais perderá. É um supremo general que sempre esteve adiante das suas batalhas e nunca perdeu sequer um soldado nas suas trincheiras. E Deus está dizendo nesse momento: preparem-se para a batalha. Vocês não querem guerrear contra mim? Preparem-se, estejam apostos, chamem a todos. Essa mensagem é tão forte que o profeta continua aí falando do versículo 11 até o versículo 15 de Abacuque, por favor. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se ali. Faz descer os teus guerreiros ao Senhor. Despertem nações e avancem para o vale de Josafá. Pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Deus está dizendo para aquele povo: reúnam as multidões, ajuntem-se, porque eu irei julgar todos vocês no vale de Josafá, naquele lugar que nós não sabemos aonde é. E Deus está dizendo: juntem aí as suas espadas, as suas lanças. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo ali, é como se Ele estivesse falando aos seus anjos: peguem a sua foice, porque a ceifa está pronta. Os lagares estão cheios, os tonéis estão transbordando da maldade desse povo. E finalmente eu irei julgá-los. Agora ele fala, já não será mais no vale de Josafá, ele fala agora no vale da decisão. Pastor, que decisão é essa? Decisão das pessoas buscarem a Deus? Decisão das pessoas quererem confrontar a Deus? Não. Nesse vale da decisão, a única decisão, a definitiva decisão, será do próprio Deus. E Ele irá julgar de uma vez por todas. A maldade era tão grande naquele momento que Deus disse: transbordou. Transbordou como transborda um líquido nos tonéis. A maldade desse povo transbordou, e mesmo eu sendo um Deus rico em misericórdia, muito paciente, mas até mesmo a minha tolerância com vocês se esgotou. E eu irei julgar vocês. Eu irei julgá-los conforme a sua maldade. E isso é tão interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque quando nós vamos lá para o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, essa mesma visão que Joel teve aqui de forma resumida, o apóstolo João tem uma forma mais ampliada. Ele vai dizer que naquele dia do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Os livros da vida serão abertos e Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. Deus irá julgar cada um conforme as suas obras. Talvez você diga: pastor, mas se for conforme as obras, eu estou até tranquilo, porque se Deus abrir o livro da vida que tem meu nome e começar a ver lá o meu relatório, talvez dê ali umas 5, 6 páginas de maldade. Mas tem gente que praticou coisa pior do que eu. Tem gente que enganou mais do que eu. Tem gente que mentiu mais do que eu. Tem gente que fez falcatruas muito mais do que eu. Tem gente que subornou. Tem gente que fez tanta coisa errada muito mais do que eu. E nesse sentido, Deus, eu estou até melhor do que os outros. Mas sabe qual é o grande problema, Saulo? É que quando Deus for comparar você, Ele não vai comparar você com a pessoa que está ao seu lado. Sabe qual é o nosso grau de comparação? É Jesus Cristo.
E Jesus Cristo não tem pecados. Portanto, qualquer coisa que eu ou você venhamos a fazer, ou que nós já tenhamos feito, não se compara à santidade de Cristo. Portanto, diante de Deus, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Mas aí, minhas irmãs, meus irmãos, Deus vai lá pegar o livro da vida, e nele está escrito o meu e o seu nome. Mas acontece que quando ele pegar o meu... Agora, imagina a cena. Jeane, Pedro, imagina a cena. Marco, Aninha. Todos os povos da terra, todas aquelas multidões diante de Deus, e Deus mandando pegar ali os livros, e ele abriu os livros, e folheando lá o livro, ele olha, já no Deus, e vai olhando as páginas, e vai folheando. Aí ele vai pegar o livro da vida que tem o nome Cícera, e Deus começa a folhear. E ele olha para o livro e olha para Cícera. E olha para o livro e vai passando, e toma página, e vai olhando para Cícera. Sabe qual é a grande diferença? É que naquele último dia, quando Deus pegar o meu e o seu livro da vida, e quando Deus observar que no meu e no seu livro da vida existe um selo, e esse selo é justamente o selo do Espírito Santo, e Deus vai dizer: esse aqui já foi perdoado, esse aqui já teve a sua dívida paga, esse aqui já teve a sua sentença totalmente quitada. Porque se engana, meu irmão, minha irmã, quem acha que por causa do sacrifício de Cristo, a nossa culpa simplesmente foi anulada. Não! Ela foi paga por Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Cristo pagou pela minha e pela sua culpa. Ele sofreu a minha e a sua morte. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Mas acontece que se a justiça dele foi imputada em nós, o meu e o seu pecado agora estão sobre Cristo Jesus. Então não existe simplesmente pecado esquecido, não. A nossa culpa foi paga em Cristo Jesus. E foi uma culpa cara, e foi um pagamento altíssimo. Porque Cristo precisou entregar a sua vida, mesmo sendo ele um homem 100% homem, 100% Deus, sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem defeitos. Mas ele carregou sobre si as transgressões de todo mundo. Então, naquele último dia, quando Deus olhar para você e para mim, ele já não vai mais ver os meus e os seus pecados, mas ele vai ver o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre você e sobre mim. E ele já não vê mais um homem ou uma mulher pecador ou pecadora, mas ele vê o seu filho que foi purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus. Mas todos aqueles quantos não tiverem esse selo, todos eles sofrerão o juízo eterno. Pastor, essa mensagem é difícil de ouvir? Muito. Para quem não tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas para nós que temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, sabe o que é que o profeta Joel vai dizer? Versos 16 e 18, Diago, por favor. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém bradará a sua voz. A terra e o céu tremerão. O Senhor, porém, será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas mandará leite e todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte que fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Naquele último dia, para nós que fomos comprados por Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, antes daquele terrível e temível dia, quando ele virá julgar todos os povos da terra, nós teremos um encontro triunfante com Cristo Jesus nos céus.
nós seremos arrebatados. Não passaremos pelo sofrimento dessa condenação eterna. Sabe por quê? Porque esses povos estrangeiros inimigos não nos alcançarão mais, porque nós estaremos habitando na cidade santa, assim como Joel disse, e assim como João, o apóstolo João também disse lá em Apocalipse 21, que nós estaremos na nova Jerusalém celestial, onde não tem mais choro, nem pranto, nem dor, e os inimigos não nos causarão mal. Estaremos lá. E diz Joel, que lá vai ser tão bom, mas tão bom, que dos montes gotejarão vinho novo, que daquelas colinas manará leite, ou seja, nós teremos alegria, fartura, provisão, sustento do próprio Deus. Joel disse que fluirá ali um rio que abastecerá todo aquele lugar. E isso é tão bonito, Elza, Vanildo, que o apóstolo João vai dizer lá em Apocalipse 21, que quando nós estivermos na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, no novo céu, na nova terra, fluirá um rio que vem diretamente do trono de Deus. Glória a Deus. E banhará toda a Jerusalém celestial. E nós não sentiremos falta de nada, porque Deus será tudo para nós. Porque Deus será o nosso sustento, Deus será o nosso consolo, Deus será a nossa força, Deus será a nossa luz, Deus será tudo em todos. Mas pastor, e para aqueles que não reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, veja o que diz aí no versículo 19, Tiago. Mas o Egito ficará desolado e Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Para todos aqueles que viraram as costas para Deus, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, assim como Joel está dizendo aqui, que aconteceria um julgamento muito grande para o Egito e para Edom. Para nós isso é apenas uma simbologia, representando para você e para mim, que todos aqueles que intentaram em fazer mal ao povo de Deus, todos aqueles que tentaram danificar, causar prejuízos, causar males ao povo de Deus, estes sofrerão uma tormenta e serão julgados e condenados e viverão por toda uma eternidade o juízo de Deus. E nesse juízo de Deus não haverá a graça nem a misericórdia do Senhor, haverá somente o seu juízo, a sua ira santa e a sua disciplina eterna. Para eles, para esses aí, haverá sim muito sofrimento, muito sofrimento. E louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que se Deus trouxe você aqui nessa noite, Deus quis que você escutasse essa mensagem. O profeta Joel termina esse texto com uma belíssima promessa. Assim como ele terminou o capítulo 2, dizendo que todos aqueles que clamassem pelo nome do Senhor seriam salvos. Aqui no versículo 20 e 21, Deus também termina, através do profeta Joel, esse texto com uma belíssima promessa. Deus está dizendo aqui que todos aqueles, até aquele último dia, que não tiveram os seus pecados perdoados, eles serão perdoados. Até aquele último dia, Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender dos seus maus feitos, de se arrepender dos seus caminhos errados, de se arrepender das suas práticas inadequadas diante de Deus. E Ele está dizendo, o tempo está passando, e essa chance está se acabando, o relógio está correndo, viu? E os últimos instantes estão chegando. O grande problema é, nós não sabemos quando será esse último dia. Pode ser daqui a pouco, quando nós sairmos pelas portas dessa igreja. Pode ser amanhã, daqui a uma semana, um mês, um ano, um século, 1000 anos, eu não sei. Só quem sabe isso é o próprio Deus. A grande questão é, o tempo está acabando. E por sua vez,
a chance de você se arrepender, de confessar os seus pecados a Cristo e se entregar aos pés dele, está ficando mais escasso. O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, clamem por ele enquanto ele está perto. Sabe por quê? Porque eu finalizo a mensagem dessa noite com algumas aplicações. Inclusive, Diabo, pode lá chamar Diego, por favor. Eu finalizo com algumas aplicações nessa noite dizendo que sim, haverá um grande julgamento. E o justo juiz é o próprio Deus. Esse dia está bem perto de chegar. O profeta Joel já vinha falando isso mais ou menos 500 anos antes de Cristo. O Senhor Jesus também falou isso. Os seus apóstolos disseram. E todos os homens e mulheres de Deus vêm anunciando isso. Tempos e tempos. E Deus está dando uma oportunidade para que você se arrependa e entregue sua vida a Jesus. Não porque o pastor quer, não porque alguém pode estar influenciando você, mas é porque o próprio Deus está te dando ainda essa oportunidade. Volte-se para o Senhor Jesus de todo o seu coração. Confesse a Ele como sendo o Senhor e Salvador da sua vida. E diz a Bíblia que você será salvo. Porque a salvação não vem por obras. Não as nossas, mas a obra de Cristo. Esse julgamento acontecerá e não se preocupem, porque Deus ele não vai deixar nenhuma injustiça passar impune. Os olhos de Deus estão abertos, os seus ouvidos estão atentos, e nenhuma maldade, nenhuma crueldade está passando batida aos olhos de Deus. E no tempo certo, Ele vai julgar com retidão. Ele vai julgar com disciplina, mas Ele também vai julgar com amor, porque Ele é um Deus santo. O que precisamos então fazer, pastor? Nós já falamos aqui nessa noite. Uma coisa eu queria que você entendesse de todo o seu coração: você e eu não somos os juízes, portanto não cabe a você e a mim querermos ser os julgadores desse mundo. Deus é quem irá julgar a todos. Portanto, isso precisa trazer um consolo do meio do seu coração. Sabe por quê? Porque com isso você pode tirar toda a ansiedade do seu coração. Porque não cabe a você tomar essa decisão. Quem vai bater no martelo é o próprio Deus. Quem vai julgar é o próprio Deus. Quem vai julgar aqueles que negaram a Cristo é o próprio Deus. Mas se você entregou sua vida a Cristo, descanse seu coração. Porque diz as Escrituras Sagradas que há uma morada celestial preparada para você. Há um banquete celestial preparado para você. E quem vai se assentar à mesa com você e comigo é o próprio Deus. E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E viveremos no novo céu e numa nova terra, aonde não existirá mais maldade, aonde não existirá mais sofrimento, aonde você não vai mais precisar chorar, aonde você vai estar livre de toda ansiedade, de toda angústia, de todo medo, de todo pavor, de toda solidão, porque seu Deus estará com você o tempo todo, pelos séculos dos séculos. E naquele lugar reinará a alegria, reinará a paz, reinará o amor. E diz o apóstolo João que Jesus será o nosso sol, Ele será a nossa luz, Ele nos governará, e nós cearemos com Ele, e louvaremos, e bendiremos o nome do Senhor para todos sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Esse é um momento por demais importante na nossa igreja e em toda a igreja cristã, porque nesse momento em que nós ministraremos a Santa Ceia, é uma grandíssima oportunidade que Deus está ofertando a você
para que você reconheça a Cristo Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador, se é que você ainda não o fez. Deus está te dando a oportunidade de você confessar os seus pecados a Deus, de você se arrepender verdadeiramente e abandonar as suas práticas erradas e dizer: Senhor, eu estou em teus braços, tu és a minha força, tu és a minha rocha, tu és o meu refúgio, tu és o Deus em quem eu deposito toda a minha esperança, tu és o Deus em quem eu deposito toda a minha vida. E se alguma coisa de boa existe em mim, é porque foi o Senhor que proveu na minha vida. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos avaliar o nosso coração nesse momento. E para você que já é batizado nas águas, eu convido você, eu aconselho você nesse momento. Sei, pastor, mas a minha vida está meio errada. Deus está te dando a oportunidade agora de confessar os seus erros a Deus e de se arrepender. E a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus quer perdoar os seus pecados, mas Ele quer que primeiro você confesse-os a Ele, que você se arrepende de todo o seu coração. Avalie o seu coração enquanto os elementos serão entregues a você. E faça isso para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Nós consagramos esses elementos a Ti, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode entregar, por favor. Os elementos. Ao tomarmos deste pão, nós trazemos à nossa memória o que o Senhor Jesus fez por você e por mim, quando instantes antes de se entregar naquele madeiro, instantes antes de ser crucificado, de sofrer as dores mais atrozes que um ser humano pode sentir, antes que ele sentisse todas as agruras do mundo, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos e, tomando um pão e elevando aos céus, ele deu glórias e, repartindo aquele pão, ele disse: este é o meu corpo que eu ofereço em favor de vocês, e todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês estarão fazendo isso em memória de mim. Comamos todos. Obrigado, Senhor, porque nós não temos palavras para agradecermos a Deus.
porque nada que nós venhamos a fazer será capaz, ó Pai, de expressar nossa gratidão a Ti, Deus. Por isso, a única coisa que nós te pedimos é muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado, ó Deus, por dar o Seu melhor por miseráveis pecadores que somos nós, Deus. E ao tomar deste cálice, naquele momento, o Senhor Jesus, também olhando para os seus discípulos, Ele disse: este é o cálice da nova aliança que eu ofereço em favor de vocês. E todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês também farão isso em memória de mim. Se hoje nós bebemos deste cálice suave e doce, é porque o Senhor Jesus bebeu o cálice amargo da ira de Deus. Aquele cálice transbordante que o Senhor Jesus tomou até a última gota, que em algum momento Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, meu Senhor. E quando você beber desse cálice, lembre-se que foi por causa do sangue precioso de Cristo Jesus que hoje eu e você temos um livre acesso a Deus Pai Todo-Poderoso. Que quando Ele olha para você e para mim, Ele já não vê mais as nossas manchas, as manchas causadas pelo nosso pecado, mas Ele vê o sangue do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado. Bebamos todos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado porque as únicas palavras que ainda saem de nossas bocas nesse momento, ó Deus, em forma de gratidão, em forma, ó Deus, de humilhação diante da Tua santidade, de prostração diante do Teu poder, do Teu soberano poder, ó Deus, é dizermos muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional, pelo perdão que nos alcançou e pelo livre acesso a Ti que nós temos hoje, por causa do Teu Filho, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, e que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo acompanhem você durante toda essa semana. Uma boa noite a todos. E eu aguardo vocês quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir.